Olá, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de assinatura dos decretos do Auxílio Gás e do programa Alimenta Brasil. Acompanhe ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas norte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por Brasil da pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, entre os sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, um lá para o teu centas estrelado. Quem diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Os cheques da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do ministro da Cidadania, João Roma, a assinar o decreto que regulamenta o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, instituído pela Lei 14.237, de 19 de novembro de 2021, e da outras providências. São elegíveis a participar do programa famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a um salário mínimo e beneficiários do benefício de prestação continuada. A seguir, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma,
a assinar o decreto que regulamenta o programa Alimenta Brasil, instituído pela medida provisória 1061, de 9 de agosto de 2021. O programa Alimenta Brasil integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e tem como finalidade incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica e social. Para uso da palavra, o ministro da Cidadania, João Roma. Senhoras e senhores, senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor vice-presidente Hamilton Mourão, ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, ministro da Economia Paulo Guedes, ministro Onyx Lorenzoni, almirante Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, colegas parlamentares aqui presentes, deputados federais, senadores, representantes do Dataprev, colaboradores do Ministério da Cidadania, no qual faço questão de citar nosso secretário executivo Luiz Galvão, nosso secretário Ronaldo Bento e Átila, que muitos se dedicaram para essas façanhas que estão transformando a vida de milhões de brasileiros. Todos os colaboradores, inclusive aqueles que fazem aqui na Casa Civil, na Segov, toda uma parte de coordenação de governo fundamental para que pudéssemos hoje alcançar tamanhas façanhas para os brasileiros mais necessitados. Hoje, presidente, é um motivo de muita satisfação para todos nós. Chego aqui com o coração radiante, com a aprovação, há poucos instantes, da PEC 23 no Senado Federal. A aprovação dessa PEC, ministro Paulo Guedes, faz com que nós sigamos avançando, afinados na responsabilidade fiscal, fazendo valer o que desde o princípio, desde o primeiro discurso de posse aqui nesse Planalto eu tenho comentado. A área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. E é dessa maneira que estamos cada vez mais, não apenas conquistando mais credibilidade no cenário nacional e internacional, dando força ao nosso Brasil, mas também unindo o nosso Brasil. Neste ato, estamos fazendo chegar mais benefício aos mais necessitados. Aqui hoje, uma vez mais, avançamos no quesito da segurança alimentar com o Alimenta Brasil, ministro Onyx, onde o Ministério da Cidadania, que já foi chamado de Ministério de Combate à Fome, até então não tinha sido efetivo para os brasileiros que vivem numa situação abaixo da linha da dignidade, que é muito pior do que falar de pobreza ou extrema pobreza. O que nós estamos hoje protagonizando, presidente Bolsonaro, é um avanço sem igual para que nesse país, que produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, que 1 em cada 5 pratos de comida vem do nosso Brasil, que desperdiçamos mais de 30% do que produzimos. Portanto, está provado que não é escassez de alimento que aflige aquele que tem fome no nosso Brasil. Existe abundância de alimentos e nós temos sim muito orgulho desse vetor de desenvolvimento do nosso Brasil, que é o agro. O agro, sem dúvida nenhuma, está vocacionado nessa terra abençoada. E nós temos que ter orgulho do agro, mas nós, enquanto agentes públicos, enquanto líderes que estamos agindo em consonância com a nossa sociedade, não podemos mais admitir que no Brasil do século XXI, no Brasil que ultrapassa as fronteiras do 5G, com o leilão
protagonizado pelo ministro Fábio Faria no seu governo, presidente Bolsonaro. Não é admissível que nesse Brasil do conhecimento ainda exista brasileira e brasileiro passando fome. E a fome não é silenciosa, ela grita e ela dói para quem sente e para quem vê. Todos nós sabemos que precisamos cada vez mais unir todos os potenciais do nosso Brasil para superar de vez essas questões que por muito estavam sendo simplesmente adiadas do nosso Brasil. Precisou se eleger um presidente para assanhar os cabelos dessa burocracia em suas disfunções, pois a burocracia, sem dúvida nenhuma, é um avanço da administração pública, pois ela trouxe impessoalidade, trouxe mérito, trouxe sem dúvida nenhuma eficiência na administração, mas as suas disfunções, pois a burocracia não pode rumar olhando para o seu umbigo, ela tem que seguir a atividade final, que é melhorar a vida de todos os brasileiros, em especial aqueles brasileiros que estão muitas vezes distantes do centro da República, aqueles a qual o presidente se referia quando disse menos Brasília e mais Brasil, sabe que nós temos que chegar lá na ponta e que cada dia que nós acordamos aqui para colocar o nosso suor, o nosso talento, é para fazer valer aquela voz que está distante, mas que precisa sim do auxílio do Poder Central. É para essas pessoas que nós trabalhamos. O Ministério da Cidadania, o braço social do governo Bolsonaro, tem agido em consonância com todos os seus pares, de forma integrada com o governo e também com outras entidades. Batemos em todas as portas para poder superar essas questões. O ministro Bento sabe muito bem o que é isso, porque se no vetor da energia, o Brasil tem dado exemplo na energia renovável e superando todas as expectativas, o Brasil sabe sim que não pode faltar o gás para a Dona Maria fazer o feijão de seus filhos. E é com essa medida hoje que mais uma vez o presidente Bolsonaro faz chegar aquele cidadão necessitado o auxílio gás para poder completar e para que essa pessoa possa assim avançar e levantar sua cabeça, andar de cabeça erguida nesse Brasil, pois podemos sim ter muitas nações, mas nós somos apenas uma pátria e ninguém vai dividir esse Brasil. Nós estamos aqui para unir esse Brasil e a forma de unir o Brasil é estender a mão aos mais necessitados. Com o auxílio gás, esse é mais um dos pontos que faz com que nós possamos superar as consequências, inclusive dessa pandemia, que traz ao Brasil o que está trazendo para o mundo. Um processo internacional de inflação, um processo muitas vezes que faz desabastecer os mercados. O Brasil, por ser essa potência de alimentação, graças a Deus, ainda não sofre com o desabastecimento, mas cabe a cada um de nós superar essas disfunções da burocracia para que cada vez mais o espírito de solidariedade do povo brasileiro, que é grandioso, possa fazer com que cada um que precise de mais receba daquele que tem abundância. É realmente ampliando o tamanho da nossa economia, da nossa potência no agro, que nós poderemos sim cada vez mais melhorar a vida do nosso irmão. É isso que nós estamos fazendo, linkando as pontas, podendo ajudar aquele que mais precisa com ações efetivas do governo. Com o Auxílio Brasil, agora também aprovado recentemente, há poucos minutos, presidente. Hoje foi um dia de muita luta, o ministro Ciro Nogueira sabe bem disso. Fomos lá para o Senado Federal, lá para o plenário. Muitas coisas ainda faltavam ser ajustadas, mas graças a Deus, com a união de todos os ministros. Até o ministro Paulo Guedes virou ministro da área política hoje. Obrigado, ministro Paulo Guedes, pois foi da união de todos que nós conseguimos sim um entendimento republicano, uma compreensão que a aprovação dessas medidas não é apenas uma medida de governo, é mais até do que uma medida do Estado brasileiro, mas é uma resposta civilizatória, pois nós precisamos superar essas pautas, pois não é mais cabível conviver dessa forma com tanta desigualdade. Queremos cada vez mais unir esse Brasil, e nós vamos unir esse Brasil fortalecendo o Auxílio Brasil, que vai além de uma teia de proteção social e entrega para a nossa população várias trilhas de emancipação.
estendendo a mão para essas pessoas para que elas possam também transformar a realidade em que se encontram, que possam alcançar um emprego e, ao invés de perder o seu benefício, ela receba até um pouco mais do governo para estimulá-lo nessa nova caminhada, para conquistar mais protagonismo na sociedade e melhor qualidade de vida para a sua família. São muitas ações e essas coisas muitas vezes não são percebidas. Antes de ontem, Netinho, estávamos na ANEEL, ministro Bento, superando mais um entrave burocrático. E só com essa canetada, presidente Bolsonaro, o senhor está fazendo chegar a mais de 12 milhões de famílias necessitadas do Brasil a tarifa social de energia elétrica. Isso muda a vida dessas pessoas. Para muitos, isso é um valor de quase R$300 por ano. Isso faz diferença quando a pessoa quer inteirar ali um ticket para colocar um prato de comer para sua família. A realidade é perversa no nosso Brasil e não admitimos mais essa distância. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, deputados, senadores, funcionários públicos que se dedicam dia a dia para transformar essa realidade do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro cumpre aqui uma missão. Não é a missão de figurar como presidente da República, mas é a função de, como presidente da República, transformar o nosso Brasil. E o tempo da transformação é agora, estendendo a mão ao brasileiro que mais necessita. O presidente falou desde o princípio: estou determinado em ajudar os brasileiros mais necessitados. E é isso que nós estamos fazendo em cada passo dessa caminhada, presidente. Parabéns e vamos juntos, cada vez mais, orgulhar cada brasileiro que não quer mais ter vergonha desse Brasil. Quer sim andar de cabeça erguida com essa bandeira verde e amarela que jamais será vermelha. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Mais uma semana de boas notícias. Vamos começar com todas importantes. Mas vamos falar de uma que aconteceu no dia de ontem, por votação da sabatina do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Tínhamos um compromisso de um evangélico no Supremo, mas, obviamente, um evangélico com uma enorme capacidade e conhecimento jurídico. Então, agradeço aos senhores senadores, o voto foi secreto, mas agradeço aos senhores senadores pela aprovação e pelo entendimento que o André é uma pessoa adequada para ser um ministro que não abrirá mão de jeito nenhum de defender a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. E deixo bem claro, todos os poderes são importantes. O nosso aqui é grande, mas temos aqui um presidente, um vice e 23 ministros. Então, num primeiro escalão, temos 25 pessoas. No Congresso Nacional, nós temos 513 parlamentares, deputados federais, né? 81 senadores. São 594 pessoas. É mais complexo, porque não é... Alguns acham que o parlamento é um quartel. Não é um quartel. Ali temos grupos que defendem justos interesses da sua região, da sua formação político-partidária, entre outros interesses. Todos justos, afinal de contas, é a casa da democracia, é a casa do debate. Por isso, existe no artigo 53 da nossa Constituição que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Isso é sagrado. Não podemos admitir que essa liberdade de expressão para defender qualquer coisa seja violada. Do outro lado, temos aqui o terceiro poder, né?
11 pessoas apenas, né? Mas, da mesma maneira, não é uma unidade militar. Tem lá o presidente, mas também ali, muitas vezes assistimos, cada um dos 10 ou 11 ministros tem a sua opinião divergente. É um direito deles, o voto deles também é inviolável. E o que eu quero dizer aos senhores, graças a Deus, nós conseguimos enviar, não para o Supremo, não no primeiro momento, para o Senado Federal, e foram aprovados 2 nomes, 2 pessoas que marcam também a renovação do Supremo. Renova-se Executivo, Legislativo, e o Supremo também é renovável. Ninguém é eterno. Alguns acham que são eternos. Ninguém é eterno. E vai uma renovação. Então, hoje em dia, eu não mando nos 2 votos dentro do Supremo, mas estão 2 ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido, né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal. E uma coisa muito importante, meus senhores, muito importante. Nós não vamos falar em política aqui, mas está polarizada a política. Quem, porventura, se eleger ou reeleger o ano que vem, vai indicar, no primeiro semestre de 23, mais 2 nomes para o Supremo Tribunal Federal. Será uma enorme renovação para o Supremo. E todas as instituições, no meu entender, já que somos mortais, né, devem ser renovadas. Então, parabéns ao André Mendonça, que Deus ilumine dentro daquela casa. Nessa semana também foi decidida a questão da tarifa social, como agora há pouco o João Roma usou da palavra. São mais 12 milhões de famílias que terão, em média, uma redução na tua tarifa de energia elétrica em 40%. No final das contas, 100 milhões de pessoas, né, pagarão ou viverão usufruindo da energia elétrica um pouco mais barato. Deixo claro que, em grande parte, isso vem como reflexo, como consequência da pandemia. Consequência daquela política, fica em casa, a economia a gente vê depois. Desde o começo da pandemia, eu falava, de forma isolada, talvez o único chefe de Estado do mundo, mas aqui no Brasil, isolado, ou melhor, fosse apenas isolado, estava bom, apanhando o tempo todo da grande parte da mídia, que eu dizia, devemos nos preocupar com o desemprego e com o vírus. Ambos são mortais. E o vírus é uma questão que veio, agora o OMS já disse, não sou eu que estou dizendo, que o vírus será para sempre. Não podemos, nós não aguentaremos mais, nós ou o mundo, novos lockdowns, novo fecha tudo, a economia a gente vê depois. E nós só resistimos porque o Executivo fez a sua parte. Todos os ministros trabalharam nessa linha, em especial o da Economia, Paulo Guedes, onde foi gasto via endividamento aproximadamente 700 bilhões de reais. E olha que as consequências até não são tão graves assim. Perto do que aconteceu, está acontecendo em muitos países do mundo, com inflação alta e até mesmo com desabastecimento. Quando se fala em gás aqui, João Roma, deixo claro que só no Reino Unido a inflação do gás, nos últimos meses, está na casa dos 300%. E de acordo com o inverno europeu, já sinaliza para mais inflação no gás na Europa. E nós aqui, o que fizemos nessa questão, como aqui estamos vendo aqui o lançamento do programa Auxílio Gás, onde eu quero parabenizar o relator, Cristino Áureo, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Parabéns aí, Cristino. Que soube bem conduzir os interesses e as vontades, né, de vários parlamentares para um projeto que teve ampla aceitação dentro da responsabilidade fiscal. Então, parabéns, Cristino, nesse momento do auxílio gás. Acabou aqui? Bem,
São boas notícias, mas visam, obviamente, alentar o sofrimento dos mais humildes. E a última boa notícia também vem agora, depois de passar pela Câmara, do Senado Federal. A aprovação já em segundo turno da PEC dos precatórios. Deixo bem claro, não a PEC do calote. Nós estávamos previstos pagar na casa dos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Então ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de 192 para 400 reais. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade. E um apelo que eu faço a todas as autoridades. Vamos tratar a questão do vírus como uma questão de saúde pública, de responsabilidade e não política. Nós não suportaremos mais um lockdown. Até mesmo, como diz a OMS, não sou eu que estou dizendo, que os totalmente vacinados, aqueles que tomaram a segunda dose de algumas vacinas, ou a primeira de outras marcas, podem se contaminar, transmitem o vírus e também podem morrer. É uma realidade. E devemos, então, aperfeiçoar a nossa legislação para não prejudicar qualquer que seja o outro setor. E uma coisa muito importante, a nossa liberdade. São algumas vacinas ainda experimentais, outras não experimentais, mas vacinas que, segundo conversa que eu tive, está gravado com o próprio senhor Tedros da OMS, tem muita incógnita pela frente. Não façamos da vacina uma batalha, um cavalo de batalha para objetivar fins políticos lá na frente. O governo federal não deixou de poupar esforço para que todos aqueles que voluntariamente quisessem vacinar, o fizessem. E entendo eu que aquelas autoridades, outras, que estão exigindo o passaporte vacinal, colocada numa lei de fevereiro do ano passado, onde não existia ainda a vacina, estão extrapolando. A liberdade de se vacinar é de cada cidadão brasileiro, no que depender do governo federal. Repito, compramos vacina para todo mundo. Por parte do governo federal, ninguém foi obrigado a se vacinar. Ninguém foi ameaçado de perder direito ou perder o emprego caso não se vacinasse. Vamos respeitar esse direito de cada um de nós, porque amanhã pode ter uma coisa, que você hoje vacinado não concorde e não vai querer que se obrigue você a fazer essa coisa no dia de amanhã. O Brasil é um país fantástico. Temos tudo aqui que precisamos para sermos uma grande nação. Não podemos começar cada vez mais a tolher direitos nossos. E a nossa liberdade não tem preço. Então, obrigado a todos vocês que estão presentes nesse lançamento do programa Auxílio Gás. Obrigado, Áureo, o relator. E vamos em frente. Vamos atender os mais humildes e mostrar que um governo federal, juntamente com o parlamento, são pessoas que são compostas por pessoas que têm coração e que têm um olhar muito especial para os mais humildes. Muito obrigado a todos.
Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de assinatura dos decretos do Auxílio Gás e do programa Alimenta Brasil. Essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta para você. Até a próxima.